Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Bom dia, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e essa é mais uma edição do Campo Afora, podcast aqui da TV Santa Maria, onde nós tratamos de temas sensíveis às questões ligadas ao agronegócio. No programa de hoje, teremos também uma abordagem muito importante a você que guarda, que tem relação com o agronegócio, que diz respeito às inovações e também as questões contábeis ligadas ao agronegócio. No programa de hoje, temos convidados Eduardo Villanova Ribeiro, sócio proprietário do escritório contábil BIF. O Eduardo ele é mestre em gestão pela Universidade Autônoma de Lisboa, especialista em auditoria e perícia pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em governança tributária e empresarial pela Faculdade de Direito de Santa Maria, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria, possui uma ampla experiência empresarial nas áreas contábeis, de gestão, de administração e também do agronegócio, atuou como docente no curso de técnico em contabilidade, atualmente ele também é sócio proprietário do escritório contábil BIF Contadores Associados, com atuação em todo o país, e também é docente da Faculdade Antônio Meneghetti e também da FADISMA, os cursos de Ciências Contábeis. Também teremos aqui conosco, nesse programa, o Arthur Borges da Silva, que é administrador, articulador de inovação, gestor de agência de marketing, membro da governança do Inova Centro, membro da organização Santa Summit, membro da comunidade Santa Valley. Então, gostaria de dar as boas-vindas a vocês e já para nós começarmos, para poder trazer esse tema da tecnologia, gostaria de que vocês me trouxessem essa percepção de vocês em relação à importância da tecnologia ligada ao agronegócio. É bastante comum nós termos aqui no nosso programa, inúmeros profissionais que atuam na área ligada ao agronegócio, questões ligadas à agricultura de precisão, onde eles falam sobre as questões ligadas à tecnologia. Agricultores que trazem aqui a sua percepção em relação aos avanços da tecnologia no campo de uma forma geral. Mas aí eu trago, primeiramente, para nós darmos início à nossa conversa, essa questão das inovações tecnológicas, especialmente tu, Arthur. O que tu, ligadas ao agronegócio, qual é a tua percepção em relação a isso? Perfeito. Bom dia a todos. Então, recentemente, eu sou também filho de agricultor, então eu conheço um pouco essa realidade e depois, quando eu vim para cá trabalhar com esse universo da inovação, com os ambientes da inovação, que eu comecei a me deparar com algumas soluções bem interessantes. Mas acho que cabe trazer uma visão do quanto essa inovação é capaz de transformar uma região. Recentemente eu fui para Pernambuco, fiz uma viagem lá para um evento que ia ter o L Summit, e durante essa viagem, não vou falar sobre o evento, mas sobre a região, no interior, onde é chamado de sertão, lá, é uma região onde, teoricamente, antigamente a gente via só aquelas regiões que não são prósperas, nada cresce, totalmente o contrário disso. Então, lá na região de Petrolina, próximo ao Rio São Francisco, lá, uma região muito desenvolvida no agro. Muitas propriedades pequenas, bem organizadas, e que utilizaram a inovação através da irrigação, que a gente sabe, hoje outros métodos, justamente para transformar uma região que antigamente a gente dizia que
que no dia não saía nada, né? E aí eu vejo que o quanto que a inovação pode chegar, e é o que ela já fez em outros países, né? A gente sabe que tem regiões do mundo em que a agricultura é avançada, mesmo quando se fala que o solo ele não é próprio como aqui é. Então eu vejo o papel da inovação, em aproveitar, né, territórios e regiões que antes a gente não via como essa possibilidade, e outra de potencializar o que a gente já vem fazendo. Aí eu falo muito aqui do sul, dessa região Mato Grosso também, né, de implantar soluções, novas tecnologias, inovações, que às vezes vêm, inclusive é o que eu mais vou falar, de base acadêmica, né? Então soluções que vêm da pesquisa acadêmica, e aí falando Santa Maria como um polo acadêmico, um polo universitário a nível Brasil, né, um dos maiores, a gente tem aqui hoje uma concentração de média de... É a terceira cidade do Brasil com o maior número de doutores e mestres. Então a gente tem um conhecimento intelectual que agora, através da inovação, através de processos de inovação, estão sendo transformados em um capital, né? De fato, do conhecimento ao PIB, que a gente fala, né? Do paper ao PIB, que é transformar aquilo que saiu da academia em um projeto que de fato possa ser comercializado e chegue até esse agricultor, né? E daí, para fazer isso acontecer, é uma série de processos. Mas, enfim, podemos falar mais sobre isso também. Perfeito, perfeito. Também temos aqui o Eduardo Villanova Ribeiro, contador, né? E a respeito dessa questão do agronegócio, o que mais te chama a atenção nos dias atuais sobre a importância? Porque óbvio que muito que é tratado neste programa é para que nós possamos, talvez, trazer para aquele que nos acompanha, trazer para aquele que está ligado ao setor do agronegócio, uma ideia inovadora, né, um melhoramento em relação ao seu dia a dia, na sua propriedade, no seu negócio, como uma forma geral, mas não há dúvidas de que há uma preocupação não somente com o setor jurídico, mas também com o setor contábil, né? A gente conhece, muitas pessoas às vezes demoram uma vida inteira para construir um patrimônio considerável e, por vezes, por conta de uma autuação, por conta de um erro, né, uma má gestão em relação à questão contábil, pode isso comprometer. Então, eu gostaria que tu, Eduardo, pudesse trazer um pouco da tua visão em relação a essa questão da contabilidade e o agronegócio, especialmente agora, após esse período de enchentes, o que dá para repassar para o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando. Bom dia, Rafael. Cara, a gente percebe uma mudança muito grande no agro. Não só a questão de produção, a tecnologia batendo forte, e com isso o pessoal começou a se preocupar com gestão também. Claro que nesse mês a gente está passando por sucessões, né? Está saindo o patriarca e está entrando o filho ou a filha. E é importante também a gente frisar que não é só o homem que está no agro, né? A mulher também está vindo e levando mais a questão de gestão propriamente dita para dentro da fazenda. E a gente começou a perceber de um tempo para cá, isso aí a gente coloca na média de uns 8 anos, que antes o pessoal não dava muita importância. Só que o negócio começou a crescer. A gente usa muito o termo assim, o negócio deixou de ser uma fazendinha, deixou de ser uma pequena propriedade e começou a dar lucro. E esse lucro, se ele não for bem gerido, não tiver planejamento, não tiver questões contábeis junto. O que é questão contábil? Principalmente planejamento tributário. Hoje, muitas vezes a gente tem um sócio oculto, seja na nossa pessoa jurídica, seja na nossa pessoa física. E o pessoal começou a se dar por conta que se planejar, se pensar o negócio como ele tem que ser, como tem que ser business, ele começa a ganhar dinheiro também. Muitas vezes, por um erro até de um livro caixa, de não fazer, a receita vem e autua, que nem tu falou, às vezes é o tempo de uma vida toda para criar um patrimônio e chega a receita numa autuação e tira. Nosso amigo falou da tecnologia. A gente não pode deixar de andar junto com a tecnologia. Antigamente, isso eu te digo, média aí, vamos botar 10 anos, a Receita Federal, ela não fazia tanto uso da tecnologia, ia mais em loco. Hoje, e nessa época aí, eles tinham de cada 10 declarações uma assertividade de 5, 6, não chegava a 60%. Hoje, de cada 100 declarações, a assertividade deles está em 97%.
seja declaração do imposto de renda à pessoa física e seja ITR também. Então, se tu não tiver o planejamento, não tiver o conhecimento, talvez o teu trabalho da vida toda vai ficar na mão do governo. Então, a contabilidade, juntamente com o direito, juntamente com a questão própria do campo mesmo, elas vão andar junto e vão andar junto com a tecnologia. Isso não tem dúvida. O pequeno negócio, ele já fatura bastante. Se for comparar com o próprio um pequeno comércio da cidade, o agro já fatura mais do que o pequeno comércio. Então, se não se planejar, não tiver ligado em legislações, em tecnologias, o popular a gente diz, o leão vai ter pegar. Perfeito. E a respeito dessa questão, já que falaram sobre tecnologia, também foi tratada essas questões ligadas à sucessão familiar. Isso é uma realidade, né? A ideia é justamente essa, que os filhos sucedam seus pais, e aí muitas grandes propriedades rurais que hoje em dia estão em pleno funcionamento, sem dúvida, é uma preocupação para aquele que nos ouve, que talvez não sabe o que vai ser o futuro da sua propriedade. E aí entraria, sem dúvidas, essa questão da tecnologia, mas também essa preocupação da sucessão familiar, enfim, patrimonial. A percepção que vocês têm é que essas gerações mais que estão chegando agora, ligadas ao agronegócio, elas são mais adeptas, aceitam melhor essa questão da tecnologia? O que vocês acham? É uma realidade? E aí, se tu pudesse, Arthur, trazer alguns exemplos de, enfim, startups que vêm à tua mente, que tu sabe que estão desenvolvendo questões ligadas ao agronegócio, pudesse comentar conosco um pouco sobre a atividade dessas startups? Claro. De fato, a parte de sucessão, né, e a tecnologia, elas estão muito alinhadas, porque muitos jovens hoje estão voltando para o campo por conta da tecnologia, né? Eu posso aplicar o que eu aprendi em sala de aula dentro da minha propriedade, né? Então, hoje a gente vê muita tecnologia sendo levada para o campo justamente com esses jovens, né? E aí eu falo tanto para te trazer maior conforto, porque a gente sabe que o trabalho no campo não é fácil, né? Quem trabalha no campo, ele sabe que não é uma vida fácil. Aí hoje tu tem tanto a questão de equipamentos agrícolas com maior conforto, tu tem tecnologia que tu pode, às vezes, ter um controle de casa para ver como é que está teu campo, né? Aí eu trago o exemplo, por exemplo, da Calmed ali, que é uma empresa que revolucionou o setor de vaca leiteira, no sentido de que eles hoje têm um controle muito maior da produção deles ali, das vacas que estão no campo, dentro de casa, dentro de um computador, onde tu consegue ver se tem uma vaca adoecendo, se tem uma vaca para dar cria. Eles conseguem, com aquela coleira que eles colocam, que na verdade não é uma coleira, eles grampeiam, eu acredito, no animal ali, eles conseguem ter um controle das principais doenças que o animal pode estar tendo naquele momento, ou se ele está pronto para ter um terneirinho, e aí em cima disso eles podem de fato ter uma atuação mais direcionada, ir lá no campo e tratar aquela vaca específica, né? Então eu vejo que isso trouxe uma revolução, e isso trouxe espaço para aquele filho de agricultor que estava lá tendo que fazer uma lida mais rústica, assim, né? Sem tanto controle, no estilo mais tradicional, hoje poder estar ali também ajudando, apoiando o pai dele ali, eu que cuido do controle aqui das vacas que a gente tem, e eu que sei qual vaca que tá para dar cria, né, por exemplo. Então, tu vê que traz um protagonismo para esse jovem que estava na academia e hoje volta para o campo, e eu acho que aliar essa tecnologia faz com que esse jovem se interesse mais por esse tipo de atividade, né? Trouxe um exemplo de tantos que a gente poderia falar, né? Então, agricultura de precisão, ou também sensoriamento, se quiser usar drone para rastrear ali a tua propriedade, tentar entender as regiões ali que tu pode fazer uma troca de plantação também, com base em dados que tu pode tirar, né? Enfim, eu acho que tem várias startups que eu poderia citar, mas trago essa como um exemplo que alia a tecnologia, e eu acho que pode ser uma baita ferramenta que deve ter ajudado muitas famílias nessa sucessão, e de trazer um protagonismo para esse jovem que entende de tecnologia e está ajudando o pai dele agora de forma mais profissional dentro da fazenda, né? Perfeito. E agora trazendo um pouco também para o lado da contabilidade. Eduardo, quais as práticas de governança tributária empresarial tu considera
primordiais, por exemplo, para as questões ligadas ao agronegócio. Se pudesse falar agora, por exemplo, sem dúvida, quando a gente fala em tecnologia, há um leque de empresas que trabalham com tecnologia e que estão aí para que o agricultor possa aplicar, né, que o pecuarista também possa aplicar nas suas questões ligadas ao agronegócio. Mas essa preocupação mais interna, né? Quais dicas tu daria para aquele que nos ouve nesse momento e que talvez esteja um pouco preocupado nas questões ligadas à governança? Vamos trabalhar pelo lado, né, da administração do seu negócio, pelo lado contábil. Quais dicas tu daria para além de procurar um contador especializado em agronegócio? Qual outra dica tu daria a respeito disso? Rafael, tem questões que a gente sempre diz no nosso meio e tenta passar para o cliente, para o empresário. O cliente, o empresário, ele tem que entender a primeira coisa do seu negócio, certo? E ele tem que gostar do seu negócio. E o gostar do seu negócio não é só estar com a mão na massa, não é só estar com lá no chão de fábrica. Ele tem que entender um pouco, ele tem que ser um pouco contador, ele tem que ser um pouco advogado. Ah, mas eu tenho que saber tudo. Não tem que saber de tudo, mas tu tem que saber para poder trocar algumas ideias, para te ter o teu senso crítico. Então, por isso que essa geração nova, ela está conseguindo se adaptar e talvez ela está começando pela gestão para depois vir para o chão de fábrica, certo? Porque o chão de fábrica ele vai pegar com o pai dele e talvez pegue um pouco mais rápido. Entende? A questão de lidar no campo. E seja plantando, seja criando gado, seja parte leiteira, parte de peixe, seja o que for. Mas o pessoal está vindo, está entendendo um pouco mais de gestão. E tu entendendo do business, tu já consegue caminhar um pouco melhor. Após isso, tem que estar bem assessorado, tem que estar bem acompanhado. Porque se tu achar que tu é autossuficiente, logo ali na frente tu acaba morrendo. Esse é o termo. Ah, porque tu viu fulaninho lá, tinha uma baita propriedade e faliu. Por quê? Porque não estava bem assessorado. Ah, eu tenho fiz tal investimento. Se hoje em dia se não tiver uma assessoria de investimentos, o teu investimento não vai render. Mas eu fiz... Cara... te assessora bem. Muitas vezes o pessoal acha, vou ter um custo a mais. Não, tu está investindo. Porque não adianta eu investir só na minha propriedade e não investir na minha gestão da propriedade. Então a gente vê muito assim, o pessoal, muitas vezes, o filho não se preparou, ou até propriamente o patriarca não se preparou, perde o negócio. E muitas vezes a gente diz também assim, cara, profissionaliza a tua gestão, não é feio. É melhor tu pagar uma pessoa que tenha o conhecimento da gestão do que tu falir. Então, é isso que eu digo assim, o mundo ele mudou muito. Ele e pelo que a gente percebe, e propriamente o Arthur tem mais propriedade para falar, a gente está caindo num lado da tecnologia que ele não tem volta. A gente está indo hoje uma inteligência artificial, cara, se propriamente vamos botar num chat GPT, desculpe. Tu vai colocar lá, faz uma peça jurídica, obviamente não com a qualidade que um advogado vai fazer, mas se tu para iniciar, ele vai te dar um norte ali. Esses dias eu estava num treinamento do chat para contabilidade, nós pedimos para montar um contrato social. 90% do contrato veio pronto. E aprovaria numa junta comercial, por exemplo. Então, a gente tem que estar ligado nisso e usar essas ferramentas para o bem. E assim como a gestão. Aí tu pode estar perguntando assim, Eduardo, por que tu bate tanto em gestão? Cara, porque a gestão do teu negócio é o coração. Se tu gerir bem teu negócio, o negócio anda. E muitas vezes tu nem precisa estar lá toda hora. Mas tu tem que saber gerir. Tem que ter pessoas, tem que ter os teus processos. E o outro pilar é a tecnologia. É o que a gente chama do PPT. Pessoas, processo e tecnologia. Senão o teu negócio tende a cair. E juntamente, o que a gente percebe nisso daí? O pessoal do agro buscando tecnologia, buscando as pessoas para usar essa tecnologia e agora se deram por conta. Se eu gerir o meu negócio, eu acabo ganhando dinheiro também.
Então, esse pilar, pessoas, processo, tecnologia, é base, seja para agro, seja para fora do agro, seja para o que for, esse pilar é importante. Perfeito. Outra questão também que eu acho que é necessário que nós façamos esse recorte, o Estado do Rio Grande do Sul, agora em 2024, passou por uma catástrofe climática, né, onde nós temos, ainda hoje, agora, quase terminando o ano, nós ainda temos muitas pessoas que estão ainda em alojamentos, né, mas trazendo um pouco para essa questão do agronegócio, onde nós tivemos inúmeros produtores rurais que tiveram também danos significativos, eu pergunto a vocês a respeito dessas questões da tecnologia, mas também da contabilidade, enfim, de benefícios, né? Não somente benefícios, mas mais o conceito de auxílios, trazendo essa questão do governo. Há por parte do governo uma preocupação, um incentivo para a criação de empresas, de startups que pensem, seja para minimizar o problema ligado ao agronegócio, problemas climáticos ligados ao agronegócio, seja para minimizar também os efeitos quando nós temos catástrofes como essa. E aí é uma pergunta geral, eu acredito que os dois podem abordar essas questões para que os nossos ouvintes possam ter uma noção, especialmente em relação ao governo, não somente o governo federal, né, mas os governos de uma forma geral. Nós sabemos, especialmente aqui em Santa Maria, que foi uma cidade que foi atingida, a gente sabe que o governo local fez por algumas, né, em algumas situações, mas sem dúvida, diante de uma catástrofe desse tamanho, né, de tamanho, magnitude, é interessante que nós saibamos de que forma aqueles que nos governam pensam essas questões da tecnologia, pensam essas questões do apoio àquele que está ligado ao agronegócio. Qual é a percepção que vocês têm a respeito dessa temática? Bom, já que ele citou IA, cabe lembrar uma startup aqui só, antes de entrar na tua pergunta, que é a Zait, que utiliza já a IA para desenvolver uns equipamentos deles. Um deles era, que eu lembro, de separação de grãos, assim, então utiliza a tecnologia de IA para separar grãos, que eu acredito que uns estão mais propícios para plantar, outros não, né? Então utiliza já o IA, a IA já está no campo através de algumas startups que estão levando. E aí, quanto a essa tua questão aí, uma coisa que eu me deparo hoje é que se a gente quer aquela história de receber o recurso que vinha lá de Brasília para cá, a gente tem que aprender a trabalhar com editais, né? A gente vai ter que aprender a trabalhar com editais, que é assim a forma que de fato o governo vai ter para nos ajudar. E o que é trabalhar com editais? Não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. Hoje tem inúmeros editais que estão vindo com recurso dessa época aí que se prometeu. Um deles é um governo da Secretaria de Inovação do Estado, da SICT, que a gente chama, que é um de manutenção de talentos, que é um projeto que tu pode submeter um projeto até o dia 19, se eu não me engano, depois eu posso passar os dados mais certinho, mas até o dia 19 desse mês tu pode submeter um projeto. Ele não tem um direcionamento, pode ser do agro, pode ser de qualquer outra área, mas digamos do agro. Quero montar uma ideia de negócio aqui e eu posso ter uma empresa já, eu utilizo a minha própria empresa para criar uma joint venture, que a gente chama, seria uma empresa parceira, uma empresa que surja da minha, para desenvolver uma nova solução para a minha propriedade, para a minha indústria. Então, hoje, o recurso que está vindo, e é o que a gente vai ter que aprender a trabalhar, é com editais, porque é uma forma que o governo tem de controlar esse recurso e de cobrar certas contrapartidas, né? Do que só deixar o dinheiro aberto assim, sem uma contrapartida, e até acho certo em certo ponto, né? Então, hoje, se tu tem um negócio e tu quer criar uma nova ideia, para uma nova solução aí para tua propriedade, para tua indústria, dá uma olhadinha nesse edital, submete um projeto, por exemplo, eu vou submeter um projeto junto com um ambiente de inovação que é um coworking. A gente vai submeter, está escrevendo já para criar um aplicativo que ajuda o novo incubado lá, a nova pessoa que entra a passar por uma trilha empreendedora. Então desenvolve um business Canva, então um modelo de negócio, desenvolve a persona, tudo online, um aplicativo, e essa é a solução que a gente vai propor ali, e a gente tem como ganhar até, se eu não me engano, é um valor específico, mas eu lembro que era até R$5.000 por mês para te poder criar essa solução, né? Então dá para te contratar mão de obra estagiário, dá para te se pagar, né, para desenvolver esse aplicativo. Enfim,
Hoje, o que eu vejo, e não só de hoje, mas já vinha de antes, é que muita solução tu tem que aprender a pegar esse recurso onde ele tem e às vezes fica sobrando, e esses recursos geralmente estão em editais que a gente só não tem ainda essa habilidade de ir atrás e não tem muito entendimento de como é que funciona, né? Mas esse edital que tu referes do governo é governo federal? Governo estadual. Estadual. Que provavelmente veio o recurso do federal para ali, né? Provavelmente. Mas não há um direcionamento para as questões ligadas a minimizar essas questões climáticas, ou tem algum direcionamento nesse edital? Não tem direcionamento, mas tem outros editais abertos nesse sentido, que daí é sobre a reconstrução. Tem outros editais abertos, inclusive da SICT. Eu trouxe esse porque é um que eu estou escrevendo agora e está mais fresco na cabeça. Mas existem outros editais relacionados à reconstrução, que daí vão para áreas e regiões onde de fato houve essa questão de que se perdeu tudo, né? Então, como a nossa região Santa Maria aqui, graças a Deus a gente não foi dos mais afetados, né? É um edital que eu me detive muito a aprender e poder falar, mas eu sei que existem editais para reconstrução. Então, o recurso que se falava muito na mídia está vindo através de editais, e aconselho a procurar edital reconstrução governo do estado. Vai ter lá uma série de editais que eles estão abrindo para isso, e aí pode vir, provavelmente vai vir através de um projeto. O projeto seria o quê? Eu tenho um início, meio e fim, e eu tenho alguns KPIs ali, né? Algumas métricas para acompanhar, né? Então, eu até acho certo essa forma de entregar recurso, só cabe, claro, um produtor ou um empresário mais tradicional, não é uma coisa que ele está acostumado a trabalhar. E eu digo por mim também, é uma coisa que aos poucos, agora que eu estou aprendendo a trabalhar com edital, eu tive que trabalhar porque eu me envolvi nesse meio, mas antes eu nem fazia ideia que o recurso vinha assim. E é engraçado porque tem às vezes recursos que fica parado, porque não tem projetos ali que fazem sentido para aquela instituição liberar, né? Então, eu aconselho a procurar por editais de reconstrução ou editais Rio Grande do Sul, que vai ter recurso vindo do governo do estado ou governo federal, que é uma forma que a gente vai ter de utilizar esse recurso. E esse recurso para criação de empresas que guardem relação com o agronegócio? Pode ser também. Esse aqui, por exemplo, que eu trouxe, ele é aberto. Pode ser relacionado a agronegócio ou também não. Mas especificamente do agronegócio eu não lembro nenhum. Tá. Porque é uma coisa bem... Vocês estavam comentando antes do programa, que é uma coisa que de fato o governo tem que olhar mais para a recuperação desses produtores, né? E aí, de fato, é uma solução que eu não vi. Mas pode ser que tenha. Mas agora, quando se fala em tecnologia, inovação e até inovação no agro, os editais é um caminho. Perfeito. E agora, trazendo um pouco para o Eduardo, o setor do agronegócio vem sofrendo já faz algum tempo, né? Nós sabemos que nós tivemos o período pandêmico, onde era uma incerteza a respeito dessas questões, e depois nós tivemos uma sequência de secas. Esse ano teve essas questões das enchentes aqui no estado, e trabalhando por essa questão do viés de um auxílio do governo, né? Eu sei que nunca tem, e pelo menos me chama a atenção por ser advogado, como tem sido comum a gente falar sobre superendividamento envolvendo produtores rurais, questão da recuperação judicial envolvendo produtores rurais. E aí eu te pergunto, Eduardo, olhando por esse viés da contabilidade, mas também sobre esse viés da questão do governo como sendo aquele que gere, né? Quais medidas estão sendo tomadas, se existe algum financiamento, se existe alguma preocupação que vocês tenham conhecimento, e qual a tua visão em relação a esse aumento, em relação às questões de recuperação judicial, falência, né, também de pessoas jurídicas ligadas ao agronegócio? Rafael, até estava escutando vocês, estava lembrando. Primeiro, a gente tem que fazer duas análises, né, em relação quando tem esses projetos de dinheiro, de valores para serem liberados pelo governo para as pessoas atingidas, né? Eu sempre gosto de analisar isso de duas formas e tirando o viés político dessa questão. Primeiro, eu digo assim, o ser humano é uma experiência que, se tu for ver, ela não deu certo na Terra. Por que eu digo isso? Nós enfrentamos pandemia, enfrentamos agora essa catástrofe natural aí. Eu recebia muita ligação de clientes que não seriam impactados tão diretamente pela pandemia e
muito menos pela questão das enchentes, para saber se o governo ia emprestar algum dinheiro ou ia dar algum dinheiro para eles, emprestar de forma barata. E eu disse, tá, mas vamos lá, vamos fazer uma análise. Tu tá afetado? Não, não tô, mas é que tu vê que daí a chance de eu fazer isso. Não, mas para aí. O dinheiro ele é finito, ele não tem, o governo não vai emprestar de qualquer forma. Daí a pessoa não precisa e já quer ir lá. Eu acho que a gente tem que fazer essa análise também, porque daí é muito fácil a gente colocar a culpa no governo. O governo não está liberando. Não, mas para aí. Quando ele liberou, quem é que estava ocupando? Será que eu não tenho que fazer uma meia-culpa e dizer assim, tia, mas eu não preciso desse valor, para que eu vou pegar? Agora, vendo pelo outro lado, ontem eu estava assistindo o Jornal do Almoço e trouxeram 2 números. O governo federal entregou 44% do prometido. Governo estadual, 55% do prometido. Então tem muito valor a ser liberado ainda, e isso a gente espera. Só que a gente está correndo contra o tempo, porque em dezembro acaba agora me fugiu o nome, o estado de calamidade pública. Em dezembro ele cessa. E com isso, o que já é moroso para se aprovar num Senado, Câmara de Deputados, e descer esse valor, vai ficar mais moroso ainda e correndo o risco da gente perder esses valores. Então tem essa questão. E, no meu ponto de vista, o agro ele é um dos mais prejudicados em relação à liberação de valores, certo? Claro que a gente tem que analisar também o crédito rural, que tem uma taxa de juros baixa, tudo mais, mas porém a gente está vivendo um ano atípico. Tudo que nos faltou água 2 anos atrás, esse ano veio e lavou o campo. Então muita gente está tendo que começar o campo do zero. E aí está faltando valor. E a gente sabe que hoje a nossa economia, o nosso PIB, você vai a mais de 50% do agro. Então essa é uma preocupação, porque a preocupação ela vem da fazenda, vem do agro e ela vai respingar lá no supermercado. Vai estar mais caro. O público de fora, a exportação, ela acaba sendo mais benéfica para o produtor rural. E aí vai começar aquela lei da oferta e da procura. Isso eu não tenho dúvida. A gente não pode tirar também do nosso radar que o ano que vem, o que era para ter começado em abril, a majoração da ICMS, principalmente em cesta básica, foi prorrogado para o ano que vem. Então tudo é uma reação em cadeia. E o que a gente vê também assim, e aí a gente vai trazer o gancho da gestão da sucessão para a gente falar na recuperação judicial. Porque o pessoal que não se organizou lá atrás está entrando em recuperação judicial. E uma coisa, só para corroborar, a recuperação judicial ela não é só pessoa jurídica. Ela traz a possibilidade pro agricultor, pro produtor rural, também ter uma RJ. E a RJ, nossa recuperação judicial, muitos que estavam ou estão organizados também veem ela de uma forma de prática de gestão. Então tem gente entrando com a RJ, muitos que precisam, e aí a gente volta também, será que o ser humano deu certo ou será que é um planejamento para dar um passo atrás para pegar o impulso e dar 2 à frente? O pessoal também que fez o planejamento, está se estruturando, está usando a RJ também para postergar pagamentos que tinha para fazer, certo? Chama esses credores para que consiga se planejar e ganhar mais 1 ano ou 2 de fôlego. Então, para a gente ver como é importante tu ter esses dados, e esses dados quem te dá é a contabilidade, é o planejamento, que um contador e um advogado vão te dar para te alavancar o teu negócio também. Mas que eu até 2023 eu tinha trabalhado em RJ de agro, eu acho que em 2. E eu trabalho bastante com o ramo rural, eu estou envolvido em 17 recuperações judiciais do pessoal do agro. E essas, algumas no sentido que estão usando
como forma de alavancagem do negócio, e outro que sim, outros que perderam, e o perder tudo vem desde a sua casa, que foram regiões onde pegaram, a enchente pegou mesmo, aí perde silo, perde maquinário, e muitas vezes o maquinário que tu ainda está pagando, perdeu tudo. Aí sim, esse tem que entrar e vai ter que conseguir acesso a dinheiro também, a dinheiro barato, para conseguir viver, né? Essa questão do crédito que tu referes da parte do governo, isso há uma questão muito grande, de uma preocupação muito grande em relação a quem está ligado ao agronegócio, porque para além do seu negócio, e aí eu acho que tu foste muito certeiro em falar isso, como há uma importância muito grande do agronegócio em relação ao PIB, e aí se nós trabalharmos a região central do estado do Rio Grande do Sul, há uma dependência muito grande do setor primário, né, nessa questão do agronegócio. E isso vai refletir em todas as cadeias, né? Nós trabalhamos com essa ideia de que, especialmente em Santa Maria, que nós somos cidade universitária, mas não é somente uma cidade universitária. Nós temos inúmeras cidades aqui do cinturão central que as pessoas, especialmente agricultores, né, pessoas ligadas ao agronegócio, investem, né, compram imóveis, enfim, tem residência em Santa Maria, frequentam Santa Maria, e aí esse impacto que pode gerar a ausência de um suporte ao agronegócio nesse momento, né, de perda, né, porque sem dúvida todos foram afetados de uma forma ou de outra, foram afetados em relação a essas questões. E então, tu trazendo essa realidade a respeito do aumento da recuperação judicial, importante para nós falarmos para o nosso ouvinte de que existem mecanismos para aqueles que estão endividados ou que não estão vendo viabilidade no seu negócio, de que procurando um contador especializado, procurando um advogado que atue nesse ramo, que tem alternativas para tentar reverter essa situação e poder voltar à situação anterior, onde a propriedade tinha uma certa, viabilidade e produtividade a ponto de gerar lucro o seu negócio. E, Arthur, eu pergunto também a ti, é uma questão que é bastante inovadora e talvez muitos não saibam, né? A produção de alimentos também está ligada à questão da tecnologia. Não somente a questão de maquinário, mas também a produção do alimento por si, né? Se tu pudesse falar um pouco para nós, eu acho que é uma parte bastante inovadora e bastante, né, foge um pouco do conceito comum das pessoas. Claro, não, perfeito. Dentro desses terminologias que a gente tem hoje, a gente tem agitechs, foodtechs, edtechs, são todas terminologias para distinguir qual startup, né, qual empresa, startup, só trazendo uma recapitulação, startup é uma empresa inovadora, né? Muitas vezes de base acadêmica, de base tecnológica, mas é uma empresa inovadora. Muitas vezes a gente vê aquele grupo de jovens que sai da academia e monta um negócio, mas de fato ela é um CNPJ, né? Ela é uma empresa como qualquer outra. E aí, dentro dessas distinções, recapitulando uma coisa que tu falou ali, o agro é muito forte aqui também, mesmo na inovação. Hoje o grupo com maior número de indivíduos ali são as agitechs. Hoje, se eu não me engano, a cidade tem em torno de 16 ou 17 startups do agro, né? Então, agitechs. E aí, contando mais as food, que hoje é uma separação que tem para chamadas empresas de alimentos, né? Elas chegam a 20 e poucas empresas. Então, dá para ver que é um setor que é muito impactante, mesmo aqui na nossa região, que a gente considera uma região universitária, que a gente fala, né? Então, falando um pouquinho sobre as food techs, né? E aí, eu, no passado, se tem uma startup que eu ajudei a fundar foi justamente uma food tech, que eu tinha um relacionamento muito próximo com duas doutoras na área de tecnologia de alimentos, e elas estavam terminando, então uma na verdade era mestre e estava indo para o doutorado, e a outra estava terminando o doutorado, e elas queriam levar uma solução que elas tinham desenvolvido dentro de laboratório, que é o que acontece muito aqui na universidade, para dentro de um modelo de negócio. E aí a gente participou da incubação, né? A incubação é uma trilha ali que tu aprende a levar aquilo formar aquilo um modelo de negócio de fato, que aconteceu dentro do Inovatec ali,
que é o nosso parque tecnológico da UFSM, e ali tem uma trilha que ajuda esse jovem, ou até qualquer pessoa que queira participar, é um edital também, a desenvolver uma solução. E aí, falando um pouquinho sobre esse universo de Food Techs, alguns eventos que eu fui nesse meio tempo, que eu estava bastante atuante nessa área aí, foi um evento bem interessante que eles falavam justamente sobre as novas tendências de alimentação futura, né? E um deles que eu trouxe, inclusive um dos programas do Sala de Debate, foi a questão das carnes criadas em laboratório, né? Então, eles são carnes hoje que eles conseguem fazer do zero, ou sintetizando a partir de um alimento, de uma carne já existente. Mas essa carne criada do zero, eu achei muito legal a apresentação do colega lá. Hoje eu acredito que deve estar mais evoluído ainda, mas é de desenvolver todos os detalhes dessa carne em uma forma de impressora 3D ali, justamente para atender essa nova tendência, as novas tendências alimentares que a gente está tendo, né? E aí não só isso, como essa empresa que eu ajudei a fundar, ela também vem para atender uma nova tendência alimentar, que é a questão de que hoje a gente precisa de probióticos e, enfim, outros elementos que a gente precisa consumir, e muitos desses probióticos eles vêm através de alimentos lácteos. Só que hoje, como muitas pessoas têm intolerância à lactose, né, que é uma coisa muito comum, se viu que essas pessoas ficavam carentes de um alimento, uma fonte de probiótico que elas pudessem consumir. E essas meninas então desenvolveram uma tecnologia de microcápsula probiótica que coloca esses probióticos encapsulados dentro de outros alimentos. E daí, na época que eu estava mais acompanhando, hoje eu sou um sócio de longe, assim, não tem muita participação, elas estavam desenvolvendo um suco que pode colocar dentro do suco, umas bolachas também para M. Dias Branco. M. Dias Branco, para quem não conhece, é uma das maiores indústrias da área de farinhas, né, do Brasil, e eles abriram um edital de inovação aberta. Isso é interessante trazer, porque é uma coisa que não é muito comum para cá. Mas grandes indústrias, quando querem desenvolver uma nova solução, eles abrem editais de Open Innovation, inovação aberta, que é o quê? Pô, eu tenho que desenvolver uma inovação para minha empresa, mas eu não sei como. Vou captar ideias do mercado, da academia. Eu lanço um edital, o primeiro lugar ganha um prêmio, o segundo ganha um outro prêmio. E aí tu desenvolve aquela tecnologia junto com essa startup ou esse grupo de jovens. E aí tu pode criar uma nova empresa ou tu pode financiar aquela empresa para desenvolver a tua solução, que foi o caso delas. A M. Dias Branco financiou elas, vem financiando elas há eu acho que 3 anos já, no desenvolvimento de bolachas, pães com probióticos. E hoje, como é uma tendência, né, a se alimentar de forma mais saudável, elas estavam desenvolvendo isso com o apoio dessa grande indústria. E eu trouxe isso como um comentário porque o próprio agro, próprio grandes produtores podem levantar editais, podem levantar essa metodologia de inovação aberta, que é contrata uma empresa para fazer o processo de desenvolvimento, mas traz as tuas dores. Pô, aqui no meu campo eu tenho dificuldade em conseguir, enfim, essa questão dos grãos ali, identificar os grãos, selecionar os grãos. Então eu posso abrir um edital aqui ou criar uma fonte de financiamento aqui que eu vou pagar para alguém desenvolver a solução para mim e eu vou criar uma nova solução em cima disso, né? Então, essa conexão do tradicional com o novo vem através da inovação aberta, que é trazendo as dores do velho para o novo solucionar, né? Sabes que esses tempos falava com um grande produtor rural aqui da região sobre essas questões da tecnologia e sobre as questões da produtividade, enfim. E me chamou a atenção, ele me mostrou um vídeo onde em países do norte da Europa já se usa robôs, tanto na colheita quanto também na análise da qualidade em pequenas propriedades rurais lá, mas eles utilizam robôs no controle, enfim, de pragas, né, na qualidade do solo, todas as questões a tecnologia já está entregando para o produtor rural. E aí, paralelo a isso, e é uma questão que é corriqueira no programa Campo Afora, como tem sido difícil nós encontrarmos mão de obra, né, a mão de obra. E aí não é incomum nós falarmos a respeito da insegurança jurídica que nós temos em relação às relações trabalhistas. É bastante comum nós vermos pessoas que
Às vezes o cidadão mal e mal trabalhou na tua empresa, mal e mal trabalhou na tua empresa ligada ao agronegócio e já demanda judicialmente uma ação trabalhista e por vezes ganha, né? Então, ou seja, por mais que o empresário ligado ao agronegócio ele traga uma qualidade de vida, digamos assim, ao seu empregado, né? Sempre há a possibilidade de uma demanda judicial e, enfim, e aí essas questões elas abrem uma oportunidade muito grande para a questão da tecnologia, né? E esse rapaz até me dizia, olha, a não ser que mude muito o mundo para um robô poder entrar com uma ação judicial pedindo insalubridade ou pedindo algo que, né? Mas a ideia é essa, é a robotização da questão ligada ao agronegócio. E aí, trazendo um pouco para essas questões, que eu acho que, não sei se vocês têm essa percepção também, de que tem sido difícil conseguir mão de obra para trabalhar, de uma forma geral, mas também ao agronegócio isso é uma reclamação. Não sei se isso é comum, os teus clientes, Eduardo, trazer essa reclamação em relação enfim, colaboradores da empresa, e também se tu tivesse alguma... Claro que isso acho que também faz parte dessa gestão que tu falaste anteriormente, preocupações em relação à contratação, forma de contratação, eventuais riscos, né? E aí trabalharíamos talvez o compliance ligado também ao agronegócio, mas tu pudesse falar um pouco sobre essas questões não somente da robotização, que é a entrada da tecnologia de uma forma ampla nas questões do agronegócio, mas também essas questões que nos empurram para essa realidade por conta de questões nossas, né? Que inúmeras demandas trabalhistas, as pessoas às vezes não tomam o cuidado devido, eu digo os empresários não tomam o devido cuidado e acabam sendo demandados em várias trabalhistas, e isso é também parte do seu lucro, por vezes vai lá pagando uma indenização. Enfim, se tu pudesse falar um pouco sobre essas questões para nós. A gente sempre diz, Rafael, o seguinte: toda a contratação que começa de forma errada, ela termina numa ação judicial. E muitas vezes o pessoal é acostumado ainda a dizer, que eu sou do fio do bigode, eu sempre fiz assim, mas só que as relações trabalhistas mudaram durante o tempo. Tudo mudou. Se a gente for ver, as questões antigamente, tu pegava, eu vou resolver, eu e tu conversando, nós vamos, te devo isso, e não. Hoje o pessoal está mais instruído, o pessoal conhece leis também, o pessoal tem mais acesso à informação. E o que eu sempre cobro muito do cliente e digo para ele: tem um processo a ser obedecido. É uma medicina do trabalho que tu tem que contratar, tem que fazer os exames admissionais, tem que fazer os periódicos, a contratação dele, tu tá contratando ele ou tu tá contratando a família dele? Mas a esposa dele vai fazer algumas coisas. Não, ela vai trabalhar na tua propriedade, assina a carteira dela também. Vai ser mais um custo, ok, mas daqui a pouco o teu custo tu vai descontar lá no teu livro caixa. Porque depois que tu entra na questão judicial, foge do nosso controle. Propriamente foge do controle do advogado, porque é uma caixinha de surpresa. Assim como tu pode ir lá tirar uma indenização, ele pode ir lá e ganhar uma indenização. Então a gente tem que ter todo aquele cuidado, que vai do quê? Processo correto de contratação, remuneração correta, escolher, botar ele nas funções que tem que serem feitas, se vai ter insalubridade, periculosidade, uma dessas duas. Qual a jornada de trabalho dele? Porque a gente vê muito em ações trabalhistas ligadas ao agro, pedido de hora extra. Por quê? Porque daí não está a jornada específica. Mas tem um funcionário só, não sou obrigado ao ponto. Mas faz ele bater o ponto. Hoje a gente tem, o Arthur aí também pode dizer para nós, hoje tem startups fazendo ponto no celular, fazendo aplicativos de ponto eletrônico no celular, com geolocalização, com tudo. Então, tu tem que te munir. E muitas vezes é uma economia de 10, 15 reais para te depois gastar um horror lá na frente. Então, esses pontos são muito importantes. E aí tu falou no compliance. Compliance
ele vai te ajudar a tu ter normas dentro da tua empresa. Ah, mas é uma empresa pequena, ok. É uma propriedade pequena, ok. Só que daqui a pouco tu está tendo oportunidades pela tua gestão de ter mais funções, ter mais chance de comprar terras e aumentar a tua propriedade. Então começa lá pequenininho para depois tu querer aumentar o teu negócio. Só que começa pelo lado certo. Muitas vezes o pessoal quer fazer uma economia e se torna um risco muito grande. Perfeito. Então gostaria de agradecer, né, Arthur Borges da Silva, administrador, também o Eduardo Villanova Ribeiro, contador. Gostaria que vocês, né, deixassem uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Então, obrigado, Rafael, pelo convite, né? Não sou acostumado a falar sobre a área do agro aí, apesar de minha família vir dessa área aí, nunca falei especificamente sobre esse universo. Espero que as contribuições possam ajudar, né? Tanto o pessoal que hoje precisa de uma fonte de financiamento, precisa de uma recuperação, precisa de recursos para desenvolver uma nova ideia. Eu acho que esse podcast valeu, né, para eles. E fica o conselho, e hoje de manhã eu vinha falando aqui no caminho aqui, uma empresa tradicional da cidade veio trocar uma ideia comigo ali de que forma que ele poderia desenvolver uma inovação dentro da empresa dele lá, um aplicativo que ele quer desenvolver. Eu vejo que tem espaço para inovação em todas as áreas e principalmente no agro. Então, eu aconselho a participar hoje de essas feiras do agro, hoje estão levando muito ambientes de inovação. Quando tu for num Expo Inter da vida, procura lá um espaço das startups, lá um espaço de inovação lá, que vai ter ideia surgindo, vai ter novas soluções surgindo, que quando vê pode servir para ti, pode servir para a tua lida, para o teu dia a dia, né? E aí ficar atento também a programas como esse, ficar atento à internet, que eu sei que vai ter muita solução que vai poder agregar no teu dia a dia e vai poder te ajudar a ter cada vez mais uma empresa, né? Hoje uma fazenda é uma empresa, né? Tem um negócio que utiliza da inovação para aumentar a produtividade, para fazer com que quando vê teus filhos queiram voltar para o campo, né? Utilizando tecnologia, ali tu traz mais conforto, tu traz mais previsibilidade e tu consegue trabalhar essa questão de sucessão também mais fácil. Tu consegue, enfim, ter uma gestão tecnológica na mão ali e eu achei muito interessante os pontos também que a gente trouxe aqui, me ensinou muita coisa, porque eu vinha de uma realidade do agro muito informal. Essa questão de contratar, né, é uma coisa que eu nunca vi meu avô e meu pai falar, porque era uma coisa, vou pegar o fulano da esquina ali para me ajudar, né? Então eu vejo que tem espaço para trazer inovação e para trazer essa gestão de fato para dentro do agro que a gente tem para explorar. E aí, como tu falou, com uma empresa organizada ou uma fazenda organizada, te abre espaço para te poder arrendar uma terra de um vizinho, e aí tu já tem uma organização empresarial já bem estruturada, tu já tem tecnologia funcionando, tu já tem um ponto funcionando e tu pode expandir com mais facilidade, né? Então fica meu agradecimento aqui e qualquer coisa fica à disposição também para trocar uma ideia. Tá bem. E tu, Eduardo, qual a sua mensagem final? Pérez, agradecer pelo convite. É muito importante a gente discutir esses assuntos, mesmo que burocráticos, mas que fazem o negócio crescer. E fico também à disposição, o escritório fica ali na Ângelo Bolson, 761, trabalhamos fortemente no agro, a gente tem um setor dentro do escritório que é especializado em agros e cooperativas também que são ligadas ao agronegócio e, mais uma vez, agradeço a oportunidade da gente estar conversando sobre negócios. Tá bem, então. Muito obrigado a todos os ouvintes também. Voltamos num próximo programa com o nosso podcast Campo Afora. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós.
Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretoras de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança.